dia, colegas. Bom dia, damas. Hum, não sei que palavra poderia usar. Mas enfim, esse é o primeiro vídeo desse primeiro vídeo dessa série que eu pretendo fazer, uma análise mais uma série de análise cultural, que é uma análise sobre obras de entretenimento em geral, como cultura, mangás, filmes, quadrinhos, séries, enfim, vários tipos de entretenimento na nossa cultura zona do Brasilzão e do mundo. Enfim, é isso que eu pretendo fazer nesse nesse quadro, ok? Eu vou fazer uma análise mais ou menos profunda para não ficar tão grande o vídeo. Enfim, vocês falam nos comentários o que vocês acham do vídeo, etc, feedback, essas coisas. Enfim, vamos começar. Em primeiro lugar, nós temos que fazer cerca do gênero mangá, umas certas considerações iniciais acerca do tipo de gênero, porque cada gênero tem suas limitações de acordo com o modelo pelo qual ele atrai. Um poema ele tem limitação pelo modelo de estrofes, versos, sabe? Um romance também tem sua limitação se ele é publicado semanalmente, diariamente, naquelas épocas dos grandes romances da França, enfim, vocês sabem muito bem. E esse tipo de modelo cria certas restrições para um tipo de entretenimento. Como assim cria certas restrições? Bom, se eu for, se eu preciso fazer, por exemplo, se eu preciso publicar um quadrinho uma vez a cada uma semana, isso pode criar restrições pela maneira pela qual eu conto a história. Eu tenho que contar a história de uma forma X, de acordo com esse, porque eu preciso de uma semana, enfim, vocês entenderam bem. Isso, se for usado por artistas, sabe, por romancistas, por quadrinistas que sabem fazer o negócio, pode até ser positivo. Se for usado por outros de forma massificada, pode se tornar negativo. Um exemplo de quadrinhos que usam isso de forma positiva, que tem noção dessa sua serialização, sabe, de que cada tem um semanal, que tem um mensal, sabe? Uns quadrinhos são os quadrinhos aqueles que parecem do Enem, sabe? Nas provas do Enem, antigos, por exemplo, Mafalda, também o Haroldo, do Viking lá. Tem o do Mino lá com o Tigre, não lembro direito o nome. Calvin, pronto. Enfim, tem vários desses animes não, desses quadrinhos que eles têm ciência da sua limitação e o autor ciente disso, ele faz uma obra até que decente, uma obra honesta. Certo? Alguns de vocês devem ter trauma por causa das questões do Enem, mas faz parte. Mas enfim, percebe-se que cada gênero tem a forma pela qual um gênero ele é feito tem gera limitações para esse gênero. Dada essa primeira consideração, nós temos que definir como o modelo de mangá funciona. O modelo de mangá ele funciona geralmente, o mangá ele é publicado numa revista que tem de média 200 a 300 páginas. Geralmente tem algumas maiores, algumas menores, mas essa é a média. Foi publicado de forma mensal, semanal ou quinzenal. Entendido? Nessa revista tem inúmeras obras, propagandas, todas competindo pela atenção do leitor. Isso cria uma condição para a criação do mangá. O autor ele vai ter que criar artifícios para puxar a atenção imediata do leitor a sério, pois existem vários competidores nessa grande briga da revista. E o autor, se ele quer que sua série tenha sucesso, logo ele tem que criar um capítulo que atraia a atenção do leitor para a sua obra. E primeiramente, justamente se for um capítulo, se for um primeiro capítulo de uma obra aí, que o autor tem que criar um bom começo, pois né, se ele não cria uma boa largada, sabe, se ele não dá os seus primeiros passos saem meio
ruins, então talvez a obra não alcance sucesso, não alcance muitas pessoas vendo a obra. Talvez até o autor consiga no desenvolvimento da obra atrair mais pessoas, mas isso é meio raro, bastante raro. Geralmente o autor ele atrai logo no começo da obra. E esses artifícios presentes no mangá são, por exemplo, páginas coloridas, cenas impactantes e cenas que resumem a obra de forma rápida para o leitor, o japonês que lê essas histórias, porque o japonês que lê essas histórias é geralmente, e tem nada de errado com isso, um jovem que volta de um dia ruim de trabalho, ruim de estudo e que quer apenas um entretenimento normal. Isso nada de nobre e nem nada de ruim com isso, é só uma coisa normal do dia a dia, do cotidiano. E ele quer apenas ter uma fruição imediata da obra. Então o autor, para ele ter que fazer, para ele ter que satisfazer essa necessidade do cliente, ele tem que criar uma obra de fruição imediata. Uma obra que seja facilmente reconhecível pelos arquétipos, pela maneira que se conta e pela maneira que se constrói. A obra ela tem que se construir de forma que qualquer um possa reconhecer essa estrutura na hora que olha. Entende? Tem que ser feito por um código fácil de ser decodificado. E outra condição, essas condições elas podem ser limitantes ao trabalho do autor. No entanto, alguns autores conseguem utilizá-las de forma criativa. E outra coisa, o mangá ele pega muitas coisas da comic strip americana, mas ele é um modelo de história em quadrinhos mais dinâmico. Temos que entender isso. É um modelo de histórias em quadrinhos bem mais dinâmico que comic strip. Na comic strip americana, várias coisas acontecem em pouco tempo. No mangá, demoram 29 páginas e geralmente demora para certos eventos acontecerem. Você pega, por exemplo, uma obra, por exemplo, é, um quadrinho do Homem-Aranha, um quadrinho do Superman, tem mais, assim, tem menos páginas em comparação com o mangá. Claro que as páginas do quadrinho tem mais enquadramentos, certos enquadramentos no caso dos quadrinhos, mas ao que me parece, talvez eu esteja errado, parece que os mangás são mais dinâmicos, principalmente pelas cenas, pelas porradarias que são e tem que ser dinâmico para poder chamar o leitor. Que nessas épocas, eu acho, creio eu que na época de hoje o leitor ele tem menos tempo do que o leitor de antes dos quadrinhos americanos, então ele tem que precisar de um negócio ainda mais dinâmico do que o de antes. Ok, então a partir de agora vai ter essas considerações sobre a estrutura do mangá. Nós vamos para a terceira parte do vídeo, que é falando sobre o começo, falando sobre o primeiro capítulo de Chainsaw Man, sabe? Só uma rápida narração do que acontece com o capítulo e depois umas análises, umas outras coisas. Enfim, a obra começa de forma bastante interessante. Ela começa demonstrando a situação do protagonista, que não tem o nome revelado, começando com uma gradação. Começa com o protagonista falando dos trabalhos que ele tem que fazer para juntar dinheiro, depois indo para órgãos, chegando até o nível de testículos, certo? Precisa vender um dos testículos, depois surge na tela o nome dívida de 28 milhões de ienes e surge um cachorro com uma motosserra, certo? Eu estou tentando imitar uma reação de um leitor normal com essas informações. Surge um cachorro com uma motosserra e o cachorro provavelmente desesperado com a situação do dono, meio preocupado, e o dono relaxado, certo? Nós podemos olhar um pouco da personalidade do dono relaxado e chama o cachorro, vamos fazer um trabalho, certo? E eles vão e aparece uma, um ser que parece um demônio que e que é um demônio tomate, um negócio assim, meio estranho. Isso nessa parte
É um pouco cômica. Criança do Demônio Tomate. Acho que só isso me pegou. Demônio Tomate. Enfim. Após isso, após o protagonista matar o Demônio Tomate, vem um, o que parece ser o contratante do protagonista e ele fala do dinheiro do protagonista. Então, obrigado, você recebeu 400 mil, mas aí você vai ficar com 170 mil ienes, mas aí depois a gente tirou isso aqui, taranã, taranã, da sua parte da dívida ficou 70 mil. Aí diz, ah, tá bom. Aí no fim sobrou pouquíssimo pro protagonista. Após isso, o protagonista lamenta a sua situação financeira. Um dos Yakuzas, ele joga um cigarro, o protagonista come o cigarro só para ganhar o dinheiro, 100 ienes. O protagonista, obviamente, ele tem a perna, ele passa a perna nele, obviamente. E ele vai para casa e come só um pãozinho. E depois tem uma rápida história de como ele conheceu o seu demônio, Motosserra, o Potita. O demônio mostra o laço deles, certo? Eu não vou me alongar, não vou detalhar tudo isso não. A amizade dos dois dá uma carga emotiva para essa situação. Como ele começou a trabalhar pro velho, veio acusa. Depois mostra o protagonista vomitando sangue, provavelmente por causa de doenças da mãe dele, que ele fala. Então grava ainda a situação, o protagonista está sem dinheiro, sem nada, assim. Ele até lamenta uma hora que estava sem mulheres. Meio. Eu achei interessante essa parte, dinheiro e mulher, sempre andando juntos. Então ele tá sem dinheiro, sem mulher. E provavelmente vai morrer em pouco tempo e ainda tem que matar demônio, e ainda tem dívida. Completamente destruído. Enfim. Ele vai lá, chega o velho, bate na porta, chama o sujeito e leva para outro lugar para matar um demônio, aparentemente. O velho diz que o Denji é como um cão, que trabalha, assim, só obedece. E depois o Denji, ele é revelado que os Yakuza tentaram fazer um pacto com o demônio, só que um demônio, o demônio zumbi no caso, o demônio zumbi agora controla eles e vai passar o rodo no Denji, vai fatiar ele em pedaços. O Denji leva uma facada nas costas. Então, e ele e o bichinho são fatiados completamente. Até o bichinho fofinho não pode existir. São fatiados e depois tem um flashback do bichinho se lembrando de como ele. ele uma promessa que o Denji fez de querer fazer sonhos. Fazer com que os sonhos dele se tornassem realidades. Algo assim, realidade. Depois o bicho se funde com o Denji, protagonista, e ele ganha um negócio de motosserra no peito. Ele ativa o modo motosserra, começa a matar um monte de bicho, destrói todo mundo, mata o demônio zumbi. E é isso aí, passa o cerol em todo mundo. Tô fazendo uma nação muito ruim, claro. Mas eu acho que é necessária só pra que vocês saibam. Porque talvez tenha alguém que não tenha assistido. Provavelmente o primeiro capítulo. Provavelmente teve. Seria legal se vocês vissem. Eu não sei se é pedir mais, mas vissem essa nação enquanto. Isso é até engraçado até, mas vissem essa minha nação enquanto vocês leem a obra. Mas enfim. Ele mata todo mundo, depois aparece três pessoas com um terno, uma mulher, dois homens. O cara tá lá todo destruído. E a menina dá um abraço nele. No garoto, o cara fica meio assim. E ela acolhe ele. E eu pergunta se você pode morrer aqui como demônio ou pode ver um bichinho como humano. E ela diz que iria alimentar ele se fosse. Então ele ganha as coisas que ele estava precisando: mulher e dinheiro para comer. Então ele satisfaz. Ele aparentemente satisfaz seus desejos, que era mulher e dinheiro, no fim do capítulo. Enfim,
Essa foi o que foi acontecendo no capítulo. Agora eu vou fazer uma análise do capítulo, análise mais literal. É interessante que esse capítulo ele introduziu a obra de forma muito precisa. Ele começa lá no comecinho do capítulo, primeiro em páginas coloridas e em cenas impactantes, mostrando a situação do protagonista e o mundo, uma parte do mundo em duas páginas. Isso demonstra a minha tese de que o mangá seria mais dinâmico. Mas enfim, em duas páginas ele mostra a situação do protagonista e o mundo, e isso cativa muito a atenção do leitor. O leitor ele vai provavelmente pensar por que esse protagonista está devendo tanto assim, e que diabos ele tem um monte de demônio, porque ele tem um cachorrinho, motosserra. São coisas curiosas que atraem a atenção do leitor. E isso talvez tenha essa, é, essa forma que o autor escolhe as cenas iniciais, talvez tenha sido definitivo para o sucesso da obra no resto do mundo. Mas enfim, temos a segunda parte, depois que detalha mais acerca das motivações do protagonista, da sua personalidade, de que ele só quer dinheiro, de que ele vive uma situação endividada, de que não tem nada para comer, de que ele faz tudo por dinheiro, certo? Porque ele precisa pagar suas dívidas, obviamente, precisa de liberdade, e só vê essa liberdade como sendo paga pelo dinheiro. Isso detalha muito do protagonista, sinceramente. E isso serve porque o leitor se aproxime mais do protagonista nessas questões. Porque, porque o leitor, ele mesmo que em 50 páginas, poucas páginas, ele já vê boa parte, né, do protagonista. Já vê, já vê a alma do protagonista em pouco tempo de leitura. Vê o, as motivações dele, essas coisas que eu já falei. Mas enfim, outra coisa interessante é a forma como o autor ele fez um personagem que se parece muito com muitos indivíduos. Porque se você olha, muitos japoneses têm esse problema de, vou usar, de virgindade, não vou usar o termo completo, tá, mas de virgindade involuntária. Acho que esse seria o termo completo, sabe? Virgindade involuntária e de problemas com o dinheiro e de trabalho. Então, essa é uma teoria minha, mas o protagonista ele se aproxima muito de um japonês médio, muito mais do que de um americano, de que um brasileiro. É um cara que trabalha muito e que não consegue companhia. Eu acho que isso faz com que o leitor ele se identifique com o protagonista muito mais. O leitor japonês, que os japoneses têm muito esse problema, pelo que eu sei. Eu não sei se eu tô errado, tô certo, se eu tiver. Eu acho que eu tô certo, mas bom, enfim, mas eu creio que ele usou isso, esse arquétipo, esse tipo fácil de reconhecer, para que o japonês ou se reconheça nisso ou que ele possa saber de cara qual é a do protagonista, certo? Enfim, tem aqueles detalhes, blá 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 blá. Cena vai, cena vem, ele é traído, certo? Ou não. Enfim, foi um bom capítulo para começar a obra. Porque ele introduz, como eu disse, introduz o mundo de Caçador de Demônio, introduz o personagem, introduz as motivações do personagem, introduz o que vai acontecer com o personagem e, mais importante, o motivo do título. Por que Chainsaw Man? Porque ele virou um cara da motosserra. Não tem outro motivo do nome. O cara vira o cara da motosserra. No meio do capítulo, matando o demônio pra geral. Então, ele, em pouco tempo, e por isso que é muito eficiente essa obra, ele mostra o porquê do título, mostra um pouco do mundo, mostra a personalidade dele, mostra o que aconteceu com ele, mostra o background e mostra o que vai acontecer em, é, em diante com o protagonista, ora bolas.
O que vai acontecer com ele? É que o protagonista ele vai trabalhar pra essa moça aí e agora ele tem o que ele quer, que é mulher e comida. Aparentemente, é o que parece, né? Leitor. Então o leitor ele fica, obviamente, hum, ele, ele termina essa obra sabendo um pouco do mundo, sabendo o personagem e curioso pra mais. Então, é uma obra que, por gênero mangá, na minha concepção, trabalha muito bem e que foi bem feita. Bem feita. Não é para negar, pro modelo, certo? Obviamente tem uma obra de grande artisticidade, é uma obra de massa. Me deu um problema no áudio, mas enfim, o protagonista, ele isso gera no autor, no leitor uma expectativa de quero mais. Isso gera interesse para a obra do, do autor. Então toda vez que o leitor ele for comprar a revista semanal, ele obviamente vai dar uma olhada na obra desse autor, Chainsaw Man, que é facilmente reconhecível. Obviamente, por quê? Porque o leitor sabe o nome. Se o leitor sabe o nome, ele vai reconhecer muito bem, sabe o motivo do nome, ele vai já associa o nome a certos conceitos, certas ideias. Isso gera para aqueles que o leitor uma facilidade muito enorme de identificar as coisas. Isso justamente é muito bom para a obra. Mas enfim, eu me perdi muito depois desse. Teve um bug repentino aqui na voz. Mas enfim, o que eu quero dizer é que não é uma obra de alta literatura, é verdade. Uma obra massa, sim, vamos ser bem sinceros. Mas que cumpre bem o seu papel. Essa é a questão. Cumpre muito bem seu papel, não quer ser nada além disso. Introduz muito bem o gênero, uma obra divertida, sabe? O mundo talvez legal. Não li toda a obra, só vi o primeiro capítulo. Seria legal se eu visse, se vocês quiserem que eu veja, mas enfim. Eu achei interessante. Foi bem, prestou bem pro gênero, o gênero o mangá. Foi divertida, mas não, obviamente não é essas outras coisas, mas ele serviu muito bem seu papel. Esse é o meu veredito desse primeiro capítulo, certo? Não vou fazer da obra por completo. Eu vou fazer só desse primeiro capítulo, mas se vocês quiserem eu posso fazer mais dessa série do Chainsaw Man de leituras de capítulo. Enfim, temos o último ponto, que esse seja o ponto mais foi mais difícil de formular. Não, não foi mais difícil, foi mais fácil na verdade. Só que é do personagem. O personagem ele é o típico, não vou usar o termo, que eu não quero que o YouTube dê uma assim uma dificuldade na monetização, mas o protagonista ele é o típico é, é, pessoa que não consegue involuntariamente não consegue uma garota, uma namorada. Não vou usar o termo completo, obviamente, é, mas vocês entenderam. E como eu disse antes, ele é o arquétipo, um arquétipo muito facilmente encontrado pelos japoneses. O sujeito que tem um emprego ruim, e os japoneses têm geralmente empregos muito desgastantes. Tem emprego ruim, trabalha muito, ganha pouco, não tem mulher, não tem companhia, é ferrado na vida, não tem todo quengado, todo destruído. O cara ferrado, esse é o protagonista, certo? E os sonhos dele são os mais baixos possíveis, que é mulher e dinheiro. Simples assim, mulher, dinheiro e comida. Eu não mais dinheiro, comida, só isso. Ele vê essas duas coisas como forma de alcançar a liberdade. É isso que o protagonista vê. Vê isso. Vê essas duas coisas como isso. Alcançar a liberdade. Ele vê o dinheiro como forma de ele alcançar, poder comer mais coisas, poder consequentemente alcançar a liberdade. E ver mulher como uma forma de aliviar a sua solidão e de ter prazeres, obviamente. É um protagonista bem simples, mas ele representa simples não no seu arquétipo, mas nos seus objetivos, sabe? Ele não tem um objetivo muito, sabe? Eu quero ser o mais forte do mundo, que nem nos animes antigos.
ou eu quero proteger meus amigos. Não, eu só quero mulher e bebida. Sabe? Eu vou fazer isso no próximo áudio, mas eu vou dar no próximo áudio, não. Porque eu tô fazendo isso dividido em áudios, dividido em tópicos, mas no próximo, que é sobre a ideologia da obra, não sei se posso dizer uma ideologia, mas tem um certo tipo de olhar nos protagonistas, mas que o protagonista ele seria um utilitarista de ato. Porque tem um utilitarista de regra, que é o cara que quer utilidade no futuro, certo? Ou seja, longo prazo, utilidade de longo prazo, e tem o utilitarista de ato, que é utilidade agora. Esse é o protagonista, é utilitarista de ato. Ele não vê, por exemplo, o utilitarista de regra não comeria um cigarro. Por quê? Porque ele vê que eu não curto utilitarismo, só para deixar claro, negócio tralha liberal para mim isso aí. Mas o utilitarista de regra, o que ele faria? Que é decente. Eu não vou comer o cigarro porque isso talvez me dê problemas mais tarde, talvez dificulte minha saúde, talvez dificulte meu trabalho. Então, talvez eu perca dinheiro no futuro por causa disso. E o utilitarista de vai fazer o seguinte: vou comer o negócio porque eu quero dinheiro agora, certo? Um seria o epicurista, que é o prazeres ordenados, e outro que é hedonista, que é prazer agora, sabe? Seria isso. E o protagonista é um hedonista. Não tem muito segredo, ele é um hedonista, só quer prazer agora. Não sei como, se ele vai mudar isso aí, não sei como vai ser nessa evolução, mas ele é um hedonista nesse exato momento que tem, certo? É um hedonista, não tem segredo, hedonista que só quer prazer, sabe? É bastante diferente da maioria dos outros protagonistas. Eu fico feliz de que, não pelas motivações, mas que alguém retratou esse tipo de personagem que é muito comum na modernidade hoje, não nos livros, na arte, mas na vida desse cara utilitarista.